A paz do Senhor, ilustríssima Irmandade. Aqui quem nos fala é o Reverendo José e pseudônimo Francisco Moreira. Amados e queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra para você de Provérbios 2. Somente vou ler a parte A, para não prolongar muito a cada versículo. Peço que você acompanhe. O verso 1 de Provérbios 2, capítulo 2, verso 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, a parte A do verso 1. Meus queridos, Deus mostra que a sabedoria começa quando a pessoa decide ouvir e guardar os ensinamentos divinos no coração. Oh, aleluia! Guarde a palavra. Guarde no seu coração. O verso 2, somente a primeira parte. Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido. Glorificado seja Deus. Meus amados, o que nos dá a entender desse verso 2, que precisamos aprender a escutar com atenção a voz de Deus e desejar entendimento espiritual. Que Deus possa iluminar a sua mente nesta manhã e ganhar entendimento através deste capítulo 2 de Provérbios. O versículo 3 de Provérbios 2 diz assim: e se clamares por conhecimento, aleluia. Vamos ver o que Deus nos revela através deste verso 3. Meus amados, a palavra de Deus neste verso, ela nos ensina que a sabedoria deve ser buscada com oração e sede espiritual. E o principal, dependência do Senhor. Subide canta rabadaia subir. Busque a sabedoria. Busque com oração e com sede espiritual. E dependa do Senhor. Pecar rabadaia subia. Oh, aleluia. O verso 4, a parte A diz: se como a prata ou a buscares. Se como a prata a buscares. Buscar o quê? Aleluia. Vamos aclarar para você. A presença e a sabedoria de Deus. A presença de Deus. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela tem mais valor que a riqueza material. E é necessário esforço, meu irmão. É necessário esforço e perseverança. Subianda labadaia subia. Aleluia. Glorificado seja Deus. Persevere. Persevere. Busque a presença em orações e jejum. Se você vai ter sabedoria, busque sabedoria. Deus tem mais valor do que qualquer riqueza material. Esforça, persevere. Verso 5, só a primeira parte. Então entenderás o temor do Senhor
Oh, que coisa gloriosa! Então entenderás o temor do Senhor. Tu me anda labadaia súbia. Aleluia. Vamos interpretar para você. Deus vai dar a interpretação agora. Quem busca com sinceridade, encontra. Quem busca com sinceridade, encontra discernimento espiritual e aprende a respeitar verdadeiramente a Deus. Quem busca com sinceridade, irmão, vai encontrar. Vai encontrar discernimento espiritual. E vai aprender a respeitar verdadeiramente a Deus. Oh, aleluia. O verso 6, primeira parte. Porque o Senhor, Ele dá sabedoria. É o Senhor que dá sabedoria. Quando você busca a presença dEle. E a interpretação deste verso, ele nos diz assim: toda a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. Toda a sabedoria vem do Senhor. Não da inteligência humana. Eu digo não apenas da inteligência humana, mas ela vem do Senhor. Que coisa gloriosa. O verso 7, ele vai te ensinar assim. Ele reserva a sabedoria para os retos. Deus, Ele reserva a sabedoria para você. Deus, Ele reserva a sabedoria para os fiéis do Senhor, os escolhidos do Senhor. O bebê canta, rabadaia, sube, aqueles que o buscam. Deus revela para ti assim: eu te protejo, eu te fortaleço. Aqueles que vivem em sinceridade, Deus te protege. Porque Deus protege e é fortaleza para aqueles que vivem em sinceridade e integridade. Aleluia. Glorificado Deus seja Deus. Deus está operando nesta manhã, neste Provérbios. Amados, eu sempre trago aqui orações, trago aqui uma palavra, mas eu não consigo ficar sem falar em línguas, sem falar em mistério, neste Provérbios. Não consigo, não repare isso, em falar em línguas aí. O verso 8 diz assim: guarda as veredas do juízo. Somente essa parte. Guarda as veredas do juízo. Sabe por quê? O Senhor guia. O Senhor cuida do caminho dos justos. E acompanha aqueles que permanecem fiéis. Aleluia. O Senhor está cuidando do seu caminho. O Senhor acompanha os justos. Ele acompanha aqueles que permanecem fiéis. Aleluia. Fica labadu, vem andarabá. Glorificado seja Deus. Verso 9 para ti nesta manhã. Oh, que coisa gloriosa. Somente esta parte. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Somente essa parte. Deus o revela para você esta manhã, desta maneira. A sabedoria, ela ajuda a distinguir o certo do errado e conduz a uma vida equilibrada. A sabedoria. Deus está te dando sabedoria nesta manhã. Deus está te ajudando a distinguir o certo do errado. E te conduzir uma vida equilibrada, porque somente o Senhor pode fazer isso.
Não adianta fazer da força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem. O verso 10 vem dizer assim para você: quando a sabedoria entra no teu coração, somente essa parte. E quando essa sabedoria ela entra no seu coração, a transformação ela começa. A transformação ela começa dentro do seu coração. A verdadeira sabedoria, ela muda pensamentos e atitudes. Que de que rebandarabias tu de colomondou. E calabadaias férias. Aleluia. Meus irmãos, não reparem eu falar em línguas aqui. Este versículo, esse capítulo de Provérbios 2 foi passado por uma pessoa a mim. E eu disse a esta pessoa: eu vou trazer uma palavra em todo este capítulo. Estou aqui. Indo agora para o verso 11. Somente essa parte. O bom siso te guardará. Somente essa parte. Meus amados, o discernimento, o bom siso te guardará. O discernimento espiritual protege contra as decisões erradas e perigos ocultos. Você tem que ter discernimento espiritual. Porque esse discernimento ele vai te proteger contra as decisões erradas e perigos ocultos. Oh, que coisa gloriosa! Subianda labaias, ravandarábias tu decoromondou. O verso 12 diz assim: para te livrar do caminho, somente essa parte do verso 12, do capítulo 2 de Provérbios. Meus amados, Deus usa sua palavra para afastar o crente de pessoas e caminhos perversos. Deus usa sua palavra para te proteger, para afastar você, para afastar o crente de pessoas e caminhos perversos. O verso 13 diz desta maneira. Versículo 13 de 2 Provérbios diz desta maneira: dos que deixam a vereda da retidão. Só essa parte. Meus amados, as pessoas que abandonam a verdade, das pessoas que abandonam a palavra de Deus, há pessoas que abandonam. Tem pessoas que abandonam a verdade para viver nas trevas espirituais. Ricride condoro montero, pecride carabadaia. Juvirrenderene anda labadaia súbia. Deus nos livra deste mal. Não nos deixa, Senhor, cair nas trevas do Senhor. Deus quer te guardar. Verso 14, versículo 14. Não se alegram de fazer o mal. E se alegram de fazer o mal. Eu falei não se alegra, você não se alegra, não pode se alegrar de fazer o mal. Agora o verso 14 ele diz assim, essa primeira parte, que se alegram de fazer o mal. Oh, aleluia. Aleluia. Misericórdia com esses que se alegram de fazer o mal. Meu amado, o pecado endurece o coração. Vai ficar mais forte agora, hein? O pecado endurece o coração.
Não endureça o seu coração. Atente para a palavra de Deus. Porque o pecado, ele endurece o coração ao ponto da pessoa sentir prazer na injustiça. Cuidado. Recarabadai assim. Não endureça o seu coração. Atente para a palavra de Deus. Aleluia. Verso 15. Cujas veredas são tortuosas. Somente esse verso. Somente essa parte. Cujas veredas são tortuosas. Meu Deus. Meu Deus, quem vive longe de Deus anda em caminhos confusos. Aquele que vive longe do Senhor anda em caminhos confusos e perigosos. É perigoso andar longe de Deus. É perigoso viver longe do Senhor. Você vai entrar em confusão. Você vai entrar em perigo. Você vai entrar em... Nos livra, Senhor, de viver longe do Senhor. Nos livra, Senhor, nos guarda, esforça-me, meu Deus. Sempre pedi a Deus, esforça-me, Senhor. E estou aqui. Deus está me esforçando. Versículo 16. Está ficando cada hora mais forte esses versos. Para te livrar da mulher estranha. Eita! Para te livrar da mulher estranha. Guarda, meu Deus. Te livra, Deus. Aleluia, da mulher estranha. Deus quer te livrar. Deus quer te livrar do mal. Fica lá, batalha assim. Somente esta parte, para te livrar da mulher estranha, somente esta parte. Meus amados, aqui representa a tentação, o adultério e tudo aquilo que tenta afastar alguém da presença de Deus. Para te livrar da mulher estranha. Ele quer te livrar deste mal, desta tentação, do adultério. Ele quer te livrar daquilo que te faz afastar da presença dele. Sai fora daquilo que tenta te afastar da presença de Deus. O verso 17 diz assim: Labadaia súbia, a qual deixa o guia da sua mocidade. Somente esta parte. Oh Deus, mostra aqui a palavra de Deus mostra alguém que abandonou os princípios. Amados, nesta última hora nós vemos filhos de pastores que nasceram em berços evangélicos. E nos dá desprazer, porque eu já presenciei filho de pastor na mesa de uma lanchonete bebendo cerveja. É um desprazer para nós que somos líderes evangélicos. Filhos de pastores criados no berço evangélico que se afastou da presença. Mas eu vou te dizer por quê. Alguns desses líderes se tornaram levianos. Foi exemplo para os filhos, se afastou da presença. Foi viver na sensualidade, na luxúria. Foi buscar outras mulheres. Foi exemplo para os filhos. Esses filhos podiam estar no caminho.
Guarde o seu coração, meu irmão, para que a tua geração não se perca e um dia você tenha que prestar conta. Então, esse verso 17 se fala ao qual deixa o dia da sua mocidade. Esse verso mostra alguém que abandonou os princípios, abandonou a palavra de Deus, abandonou o que era certo pelo errado, abandonou a aliança e os compromissos diante de Deus. Você, homem, que um dia era cheio da presença, dirigia a igreja, saiu da presença, e os teus filhos se corromperam, foram para o mundo. Vigia. Você resistiu, continua firme ainda na igreja, mas eles não. Talvez eles não se encontrem na presença. Mas a palavra está no coração. Vamos orar para que eles voltem. Verso 18. Verso 18 de Provérbios capítulo 2. Porque a sua casa se inclina para a morte. Somente essa parte. Amado, o pecado, ele destrói espiritualmente. Ele destrói emocionalmente. E muitas das vezes até fisicamente. Busque a presença. Deixe o pecado de lado. Não incline para a morte. Porque aquele que se inclina para o mal, ele vai morrer espiritualmente. Vale de ossos secos. O povo estava morto. Vale de ossos secos fala do povo lá de Israel que estava morto espiritualmente. Verso 19. O Carabadaia sério. Todos os que se dirigem a ela. Somente essa parte. Persistir no erro sem arrependimento, meus amados, afasta a pessoa. Afasta a pessoa do caminho da vida. Todos que se dirigem a ela, o que? Ao mal, ao pecado, ao erro. E persistir no erro sem arrependimento afasta você do caminho da vida. Afasta as pessoas do caminho da vida. Não seja exemplo para isso. Leva a vida e vida com abundância, porque há muitas almas perecendo. Condoro, condoro, mondoro, monchero. Esses versos finais são estreitos. Está te ensinando muito, não é? Glorificado seja Deus. Está nos ensinando. Verso 20. Para andares pelo caminho dos bons. Tucuro, condoro, mondoro, e calabadaias térias. Para andares pelos caminhos dos bons. Tucudocoromondo. Deus deseja que andemos com pessoas sábias e de bom testemunho. Afasta do mal. Passe ao largo. Passe do outro lado. Porque Deus deseja que nós andemos com pessoas sábias e com pessoas de bom testemunho. Você precisa andar pelo caminho dos bons. Verso 11. Porque os retos habitarão a terra.
Recalabadaia súbia. Meus irmãos, não repare, meus irmãos. Não repare. Não repare eu estar aqui falando em língua. Também alegre na palavra de Deus. Alegre-se também. Porque os retos herdarão a terra, somente essa paz. Isso significa que os fiéis que permanecem firmes, os fiéis permanecerão firmes. E você receberá. E receberão a bênção e o cuidado do Senhor. Aleluia, Deus está cuidando. Você vai habitar na terra. Aleluia, você vai receber as bênçãos do Senhor. Que coisa gloriosa, tu me decanta, Rabadaia. Aleluia. Rivandarabadaia subiandalabaia. Verso 22. De segunda Provérbios, capítulo 2, versículo 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra. Você vai habitar na terra, mas os ímpios serão arrancados. Eles serão arrancados da terra. Aleluia. Misericórdia. Permaneça você na terra para não ser arrancado. Porque o pecado, ele traz consequências. O pecado traz o mal. Mas aqueles que permanecem no Senhor, ele tem salvação. Aqueles que permanecem em Deus, têm esperança e salvação. Rubidebandaia súbia. Glorificado seja Deus. Aleluia. Está aqui, meus amados, uma interpretação de Provérbios 2 para você. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2 ensina que quem busca a sabedoria de Deus encontra proteção. Encontra discernimento. Encontra direção espiritual para vencer o pecado. Mas aqui mostrou que as más companhias e as tentações desse mundo só levam ao mal, só leva à escuridão. Este capítulo mostra que a presença de Deus guarda os justos e conduz o homem ao caminho da vida. A presença do Senhor seja contigo, meu irmão. A presença de Deus seja contigo, meu irmão. Guarde a palavra. Guarde a palavra que te conduz ao caminho da vida. A nova Jerusalém celestial. Peca, rabadaia, subiandara. Ricolomandoro, monchero, nagachou, terra, lavastui, decolomandou. Meu Deus, eu te agradeço por esta manhã. Na tua presença. Eu te agradeço, te louvo por cada líder, por cada ministério, Senhor. Oh, meu Deus, seja com cada um, Senhor. Oh, glorificado seja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem me guardado, me livrado, Senhor, de todo mal. O inimigo, ele vem afrontar, ele está dando a sua última cartada. Mas o Senhor tem me guardado. Eu te agradeço, Pai. Só tenho que te agradecer, meu Deus, e pedir, me esforça. Me esforça, Deus. Aleluia. Pecarabadaia súbia. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. E graças a Deus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Amém. E graças a Deus.